Seja muito bem-vindo ao canal Teologia Puritana. Meu nome é Luciano Firmino. No vídeo de hoje nós iremos apresentar aqui a vocês uma notícia muito importante, mas que nos preocupa ao mesmo tempo. Eu acompanho diversos canais no YouTube, um dos canais que tem muitos seguidores, certo? Apresentou um jornal de Israel mostrando que fantasmas estavam aparecendo em tanques de purificação. E resumindo o pensamento deste canal, pois teve muito acesso, foi dito que é por conta de, das igrejas estarem fechadas, tanto católicas quanto protestantes ou evangélicas, que esses fenômenos, e foi dito que eram de pessoas que morreram e precisavam passar por algum ritual de purificação para que pudesse ir para os mundos dos mortos em paz. E por estar fechados os templos de Israel, as igrejas em geral, as religiões em geral, esses espíritos de mortos, de pessoas mortas, estavam voltando aqui na Terra e precisando de algum ritual. Iremos ver este jornal, tá? E vamos ver o ponto de vista bíblico se as pessoas, quando morrem, elas se tornam fantasmas. O que você pensa, o que você acha? Aí você escreve aqui na descrição do vídeo para poder entender a noção que você tem sobre esse assunto. Será verdade? Será mentira? Será verdade mesmo o que esse jornal está dizendo? Aí eu vou mostrar aqui a vocês. Então, e por fim, vamos dar uma perspectiva bíblica sobre o mundo intermediário dos mortos. Uma forma geral, bem objetiva para vocês entenderem o nosso ponto. E por fim, vamos mostrar, quer dizer, somos um outro canal de comunicação, mas isso já está sendo mostrado muito tempo atrás. Mas as pessoas, não todas as pessoas têm a consciência de que estas manifestações são as verdadeiras manifestações dos poderes espirituais da parte demoníaca desta guerra entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira. Não existe ponto de vista neutro. Por exemplo, Deus não é um ser neutro entre o que você acha e o que o outro acha. Deus é apenas a verdade. Ou você está neste aspecto da verdade, ou não está. Não existe. Isso é uma construção ignorante, né? O meio termo, eu sou neutro, né? O que existe é a guerra entre o bem e o mal, tanto no nível acadêmico, intelectual, espiritual, social e econômico, e assim por diante, e cultural. Então, pois bem, vou mostrar aqui você jornal, tá certo? Isso aqui, ó. Jornal de Israel, Breaking Israel News, tá? Aí tem aqui a manchete. Relatos de fantasmas imergindo em banhos rituais em Israel. Por Adam, em 14 de abril, foi ontem, 2020, esse ano, às 14 horas e 20 minutos, tá? Aí tem aqui um texto bíblico de 1 Samuel capítulo 28, versículo 14. Geralmente esse texto ele é muito utilizado fora do contexto por organizações religiosas que acreditam em reencarnação, acreditam em espíritos que ficam na Terra ou que voltam, né? Em especial a religião espírita, o hinduísmo, né? E outras religiões semelhantes. Utilizam muito esse texto para pregar que os espíritos podem existir na cosmovisão deles desta forma, mas temos estudos e mostrando que esse texto aqui está sendo retirado para justificar outro tipo de crença que não fazia parte desse texto, né? Mas enfim, temos aqui um tanque, né? Suposto tanque, temos aqui o texto, vamos ver aqui. Um estudo realizado por um rabino resultou em sua conclusão arrepiante, de que embora os banhos rituais em Israel tenham sido fechados de acordo com as restrições do Ministério da Saúde. Isso não impediu que espíritos do outro mundo usassem os banhos.
espíritos, tá? Deixa eu aumentar aqui. Talvez fique. A área tá pequena, né? Acho que fica melhor assim. Deixa eu fechar isso aqui. Pronto, vamos ver aqui. Embora as seções de casas de banho usadas para uso por indivíduos estejam realmente fechadas, as seções para imersão de embarcações para uso doméstico permanecem abertas. Estes geralmente são externos e são fechados com uma tampa de metal. Várias testemunhas credíveis relataram estranhos ruídos após o expediente nas casas de banho fechadas. Alguns até viram as roupas especiais usadas para enterrar os judeus mortos que haviam sido deixados para trás, indicam que eles quase não conheciam os donos de espíritos que saíam às pressas e eram forçados a deixar as suas roupas para trás. Alguns até viram a água perturbada como se algum corpo invisível estivesse se movendo através dela. Haren Haredim, acho que é assim que se pronuncia, um serviço de notícia ultra-ortodoxo em língua hebraica informou na quarta-feira passada que o rabino de Israel Dendrovik, chefe de Ben Han Avot Yeshiva, foi chamado para investigar o fenômeno. O rabino Dendrovik concluiu que os banhistas fantasmagóricos eram consistentes com muitos relatos da tradição judaica de incidentes semelhantes. Talvez o mais recente tenha sido relatado pelo rabino Seraya Dabrisky, autor de mais de 60 livros e notável estudioso rabínico que faleceu em 2018 em Bnei Brak. O rabino Dabrisky contou como ele estava no banho ritual no Shabat. As luzes estavam apagadas e ele foi proibido de acendê-las. O rabino não conseguiu encontrar a saída da água no escuro e começou a entrar em pânico. De repente, uma figura se aproximou dele no escuro, falando com ele antes de pegar sua mão para ajudá-lo a sair da água. Um rabino, Tabisky, estava convencido de que o visitante era uma ajuda espectral enviada para salvá-lo de se afogar. Além de trazer muitos casos de espíritos tomando banho em banhos rituais, o rabino Dendrovik sugeriu que alguns dos banhistas espectrais podem ser os mortos recentemente a quem foi negado o ritual apropriado devido às restrições do coronavírus. Uma parte da preparação do corpo para o enterro requer banhar o corpo em 40 shea de água, a quantidade mínima necessária para que um mikveh, banho ritual, seja considerado kosher. Deve-se notar que não apenas as restrições ao coronavírus levaram a suspender o período tradicional de luto, mas o ritual de enterro e preparação do corpo também foram suspensos em alguns casos. Em sua investigação sobre o assunto, o rabino Dendrovik também relatou casos semelhantes, que geralmente são considerados sem base na verdade. Então aqui terminou o texto, tá? Aqui são comentários das pessoas. Então, o que vocês acham desta matéria, desse jornal, dessa notícia que foi noticiada por Israel? Será verdade? Será mentira? O que você tem a dizer? Eu gostaria de saber. Aí você deixa aqui no nosso vídeo, no nosso canal, embaixo, para depois a gente poder conversar um pouco. Pois bem, será verdade que os espíritos, pessoas mortas, se tornam fantasmas por não terem banhos rituais para enviar essas pessoas para algum tipo de mundo espiritual? Será isso verdade? Biblicamente não. Vamos ver o seguinte sobre o que a Bíblia diz a respeito disso tudo. Bem, o mundo caído está fortemente interessado em supostos fenômenos paranormais. Filmes, notícias, documentários, revistas que são mais consumidos pelo público mundial são aqueles que mostram e exploram fenômenos paranormais. Tá? Um detalhe importante é que as religiões que ensinam comunicação com os mortos crescem bastante em momentos em que casos como esses que a gente pode ver aqui
nesse pequeno vídeo, eles aumentam fora do comum, tá? A Bíblia nos ensina verdadeiramente que esses fenômenos são reais. A Bíblia não nega que fenômenos espirituais deixaram de existir ou que não existem. Ao contrário, a Bíblia ensina que existem fenômenos paranormais, sobrenaturais, mas era dar uma perspectiva se isso é divina ou demoníaca. Ela não diz que todos esses fenômenos são de uma mesma entidade, mas, ao contrário, ela diz ou é divina ou é demoníaca, diferentemente da perspectiva humana, né? Ou das outras religiões. Bem, eles são os fenômenos paranormais, ou demonológicos, ou angelicais, né, dependendo do caso, ou da matéria que está sendo vista, a tentativa de espíritos demoníacos que podem assumir diversas formas humanas ou formas humanoides, a fim de transmitir uma falsa mensagem de paz ou escatológica. Você pode ver aí, para fundamentar depois, 1 João capítulo 4, verso 1, e 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 ao verso 3. A Bíblia não nega os fenômenos paranormais, ou demonológicos, nesse caso. Os demônios podem usar pessoas, usar objetos como a tábua de Ouija e outros objetos amaldiçoados, encantados, etc. Eles têm um acesso grande a este mundo, mas são limitados. Mas mesmo assim, eles têm poderes maiores do que o maior exército do nosso mundo físico. Quero mostrar neste vídeo que as notícias que acabamos de verificar e de ver não prova que as pessoas mortas são fantasmas, mas deixam uma observação. Tá? Eu quero deixar uma observação aqui, ou uma reflexão. O seguinte, deixo essa observação, tá? Os fenômenos demonológicos paranormais estão aumentando cada vez mais, se você prestar atenção. É porque as igrejas estão fechadas? Será que o Partido Comunista criou um vírus e saiu do nível ideológico, foi para um nível biológico e manipulou os principais organismos de comunicação mundial e permitiu que todas as religiões fechassem as suas portas para permitir que fenômenos demonológicos ou paranormais pudessem acontecer cada vez mais. Será isso é o que está acontecendo? Essa é a minha interrogação, né? Para vocês aí depois pensarem. Bem, os textos que vão refutar estas notícias ou estas doutrinas, elas são, em especial, o livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 21 ao 23, Atos, capítulo 7, versículo 59, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao 31. Para mim, o texto clássico é Lucas 16, verso 19 ao 31. Mas mostrei outros textos e tem outros que reforçam essa nossa perspectiva de analisar estes fenômenos, tá? Essa é a análise bíblica deste fenômeno, que sendo verdade ou mentira, ou eles partem de Deus ou partem do demônio, tá? Nesse caso, com certeza, parte do demônio. Independente se for Israel, se poderia ser numa igreja evangélica, numa igreja católica, com certeza, sem sombra de dúvida, é de origem satânica. Mas para concluir aqui, eu gostaria de deixar uma breve complementação, tá? Neste vídeo, sobre a palavra Sheol. Em outros vídeos já falei bastante sobre Sheol, sobre o mundo dos mortos. Temos vídeos relacionados a esse tema. É só você procurar no canal que você vai ver complementação desse tema, tá? Eu não vou explicar tudo, né? Pois já está dividido em outros vídeos. É só você dar uma pesquisada rápida. Bem, a palavra Sheol no Antigo Testamento equivale em sentido a Hades no Novo Testamento. A palavra grega, não é isso? Não, deixa eu aumentar mal um pouco. Diferem na forma porque a primeira é hebraica e a segunda grega. Elas designam o lugar para onde, nos tempos do Antigo Testamento, no período na concepção judaica, tá? Iam todos após a morte, justos e injustos. Havendo, no entanto, nessa região dos mortos, uma divisão para os justos e outra para os injustos.
separados por um abismo intransponível. Todos estavam ali plenamente conscientes. O lugar dos justos era de felicidade, prazer e segurança. Era chamado de seio de Abraão ou o paraíso. Já o lugar dos ímpios era um medonho, ignífero, cheio de dores e sofrimento e tortura, estando todos ali plenamente conscientes, certo? Jesus ensinou muito dessas coisas ao relatar o fato de Lucas capítulo 16, verso 19 a 31. É oportuno dizer que aqui que essa passagem não é uma parábola, né? O título posto informando que a parábola vem dos editores da Bíblia, mas não consta nos originais. A parábola é uma modalidade de narração em que não aparecem nomes de pessoas reais. Além disso, o verbo haver no texto, como está empregado no versículo 19, denota, por sua vez, um fato real. Mais um pouco aqui adiante. Deixa eu ver aqui. Pronto. Após a situação dos ímpios mortos, para estes não houve qualquer alteração quanto ao seu estado. Continua descendo ao Hades, ou seja, quando a pessoa ímpia morre, ela vai automaticamente descendo ao mundo dos mortos, ao Hades. O império da morte, onde ficam retidos em sofrimento consciente até o juízo no grande trono branco, após o milênio, quando ressuscitarão para serem julgados e postos no eterno fogo, o inferno. Apocalipse capítulo 20, verso 13 e o verso 15. Assim sendo, qualquer fantasma ou alma penada ou alma de outro mundo que aparecer por aqui é coisa diabólica. Porque do Hades não sai ninguém. É uma prisão cuja chave está com Jesus. Apocalipse capítulo 1, verso 18. A alma de outro mundo não vem à terra, pois os salvos estão com Jesus e os perdidos estão presos em sofrimento. O diabo, sim, por enquanto está solto neste mundo caído e sabe imitar, manipular, adulterar informações e dados para enganar com muita perícia e precisão. Em Ezequiel 32, verso 17 a 38, no chamado Rol das Nações, ímpios no Hades, vemos os ímpios mortos das nações ali referidas postos no Hades. Essa passagem é sumidamente importante diante dos fatos que estamos estudando. Deve ser lida agora em sua totalidade. Um estudo comparativo de Atos capítulo 2, verso 27 e 31 e 1 Pedro capítulo 3, verso 18 ao 20 mostra que a vitória do Senhor Jesus foi anunciada até no Hades, o reino dos mortos, tá? Então, esse aqui é o ponto importante, tá? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar. Pronto. Sim. Vou ter que abrir uma coisa aqui para mostrar pra vocês. Está aqui. Então é justamente isso que a gente está vendo, né? Atualmente. Cerimônias que tem uma roupagem, uma desculpa para fazer as pessoas cultuarem o mal de diversas formas. O mal tem diversas formas, né? Em Deus só tem uma forma, que é a sua trindade. Mas o mal em si tem diversas formas. Então, sempre existem cerimônias, sacrifícios para o reino das trevas. E que esse vídeo possa despertar você a se preocupar com esse tema, a pesquisar em fontes corretas e a compartilhar esse vídeo com mais pessoas nas suas redes sociais, pois é muito importante que a gente venha ganhar mais seguidores para o Evangelho e poder assim conseguir ter mais espaço nas redes sociais para a gente poder se expressar, passar as verdades bíblicas para o mundo, né? Pois assim precisamos da sua força nesse sentido. Por fim, eu gostaria de deixar aqui um abraço muito grande e especial a todos os nossos seguidores, tá? As pessoas que estão no nosso grupo de WhatsApp, que recebe diversos materiais em PDF de diversos assuntos, tá? Essas pessoas que estão conosco faz muito tempo. Eu deixo aqui um forte abraço, em especial para o nosso amigo e irmão na fé, Diego. Ele tem aí nos ajudado bastante em todos os sentidos, desde a oração, a compartilhamento de vídeos, a participação, tá?
Um forte abraço a você e a toda a sua família. Deus te abençoe. E, por fim, eu vou mostrar aqui a vocês. Bom, depois de tudo isso que a gente viu sobre fenômenos demonológicos, sua origem, textos que refutam essa perspectiva, tá? E mostramos aqui agora o verdadeiro, vamos dizer assim, ambiente ou objeto de retenção do demônio atualmente, né? Que talvez amanhã possa mudar. Pois, como eu disse, o demônio tem várias formas. Mas, nesse exato momento, o demônio está ganhando uma forma impensável. Você está vendo aqui uma rede, tá, de comunicação. Está vendo atrás disso aí o Cristo Redentor, que representa uma religião cristã. Tá? E o que está vestindo o Cristo Redentor nada mais é do que a bandeira da China. Na verdade, não existe China. O que existe é o Partido Comunista Chinês, que veio e foi construído por ideologias marxistas, ateístas e satânicas de Karl Marx. Então, o diabo, as forças demoníacas que realmente está sendo manifestadas, esses fenômenos paranormais está agora se revelando aqui e em todo lugar através dessa emissora de comunicação para perverter e está conseguindo, em certo sentido, a verdades bíblicas para assim permitir no futuro próximo a ascensão do anticristo. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação, do nosso país, e que nós venhamos combater essas pessoas no nível ideológico, tá? Pois o mal, ele já veio no passado, está agora presente de uma outra forma. Que você possa abrir sua mente e se ficar atento, pois ele será capaz até de enganar os escolhidos, se Deus assim não intervisse, tá certo? Que Deus lhe abençoe e lhe guie em toda a verdade. Até o próximo vídeo. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, tá? Deixe o seu like, o seu comentário. Muito obrigado pela sua atenção. Até mais. Um forte abraço.